boa tarde. Começando aí uma série de vídeos para revisar o conteúdo do ensino médio, de matemática, né? A pedido dos meus alunos aí do terceiro ano do integrado em informática, né? A gente vai fazer essa revisão aí. Então, primeiro tópico que eu escolhi foi teoria dos conjuntos, né? Para começar a teoria dos conjuntos, a gente vai dar uma olhadinha em 4 conceitos primitivos de teoria dos conjuntos. Então, conceitos primitivos são conceitos, né, são conceitos que a gente não define, né? Então, são algumas noções que nós temos, mas que não são definidas dentro da teoria, tá bom? Então, primeiro é a noção, o primeiro conceito primitivo é a noção de igualdade, tá? Não é definida a noção de igualdade, mas a gente tem mais ou menos uma noção do que seja. Segundo, a noção de conjunto. Então, conjunto não tem definição, né? O que é conjunto, né? A gente tem uma noção do que seja, mas nós não vamos definir o que é conjunto. A noção de elemento, né? E a noção de elemento de um conjunto, né? De pertencimento. Tá aqui o símbolo de pertencer. Então, estou dizendo que um elemento pertence a um conjunto. Lembrando sempre que elemento a gente vai representar com letra minúscula e conjunto com letra maiúscula. Tá ok? Vamos lá para as representações de um conjunto. A gente tem diversas formas de representar um conjunto. A primeira é uma forma gráfica, através do diagrama de Venn, né? Como que é o diagrama de Venn? Dessa forma aqui. Olha lá, nós temos aí uma bola, né? Aqui é a letra maiúscula representando o nome do conjunto, aqui a gente tem o conjunto A. Dentro dessa bola, né? Ou desse contorno, nós colocamos os elementos do conjunto. Aqui todos, né, em letra minúscula. Então a gente tem o conjunto A, cujos elementos são A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Outra forma de representar um conjunto é através da enumeração dos seus elementos, né? Então, por exemplo, um conjunto finito aí, né? O conjunto A, né? Tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, né? Ou, né, assim, ó, conjunto B, A, I, O. Ou nós podemos ter um conjunto infinito, com infinitos elementos, né? Conjunto C tem os elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11 e continua. A impressão que dá é que o conjunto C é o conjunto dos números naturais ímpares, né? Dá a impressão. Por que dá a impressão? Né? Não dá para eu afirmar que seja conjunto dos números ímpares naturais, por quê? Né? Eu não sei o que vem aqui depois do 11, né? Mas a impressão que dá é essa. Para evitar esse tipo de confusão, a gente pode escrever um conjunto através de suas propriedades, né? Das propriedades dos seus elementos. Por exemplo, aqui o conjunto A, né? O conjunto A é o conjunto dos elementos Azinho, tais que Azinhos são escritos da forma 2 vezes N, onde N é um número inteiro, né? Então, eu pego um número inteiro qualquer, então, por exemplo, 3. 2 vezes 3, 6. Então, o A igual a 6 pertence ao conjunto A. Um outro exemplo, vamos pegar menos 4. Menos 4 é um número inteiro, 2 vezes menos 4 menos 8, A igual a menos 8 pertence ao meu conjunto A. Tá ok? Um outro exemplo, conjunto B. Bzinho pertence ao conjunto B se o Bzinho for natural e primo. Então, por exemplo, 1. O 1 é natural, mas 1 não é primo. Portanto, o 1 não pertence a esse conjunto. O 2 é natural e é primo. Então, o 2 pertence a esse conjunto. Menos 5. O menos 5 não é natural. Então, já não pertence mesmo. O 3. O 3 é natural e primo, portanto, pertence a esse conjunto B. O 4. O 4 é natural, mas não é primo, então não pertence ao conjunto B. Tá ok? E um último exemplo, o conjunto C, onde os valores de C minúsculo, né, são números reais diferentes de zero. Então, quem que é esse conjunto C? É o conjunto dos reais sem o zero. Ok? Alguns escrevem aí o R estrela, né? Tá ok? Sem problema.
Algumas outras considerações, algumas observações aqui, né? O que é um conjunto universo? Quando a gente falar em conjunto universo, é o conjunto de todos os elementos a serem considerados. Então, eu tenho um problema, né? Que fala sobre alguns indivíduos, né? O conjunto de todos aqueles indivíduos, né? Nós chamaremos de conjunto universo, né? Conjunto vazio, um conjunto que não tem elementos, conjunto sem elementos. A gente indica dessa forma aqui, né, com duas chaves ou com esse zero cortado. Nunca dessa forma aqui, né? O conjunto vazio é o conjunto que não tem elementos. Esse conjunto tem um elemento. Que elemento, galera? Essa bolinha cortada aqui. Então, esse conjunto é um conjunto que tem um elemento, que a gente chama de conjunto unitário. Então, cuidado com isso. Tá bom? E o que vai ser igualdade de conjuntos? Quanto que dois conjuntos são iguais? Quando eles têm os mesmos elementos. Então, conjunto A e B são iguais quando eles têm os mesmos elementos. Né? Não pode faltar nenhum em nenhum dos dois. Nenhum elemento em nenhum dos dois. Ok? Definir o que é um subconjunto de outro conjunto, ou subconjuntos de um conjunto. Né? Um conjunto B é subconjunto de um conjunto A, se e somente se todo elemento de B for também elemento de A. Indicaremos B está contido em A. Ou seja, né, para um conjunto ser subconjunto de outro, qualquer elemento dele tem que pertencer a esse outro. Né? Se algum elemento de B não pertencer a A, então B não é subconjunto de A e a gente escreve dessa outra forma que B não está contido em A. Se todos os elementos de B estiverem no conjunto A, a gente escreve dessa forma e diz que B é subconjunto de A ou que B está contido em A. Tá ok? Tem uma formulinha para a gente calcular o número de subconjuntos de A. É claro que se o A for infinito, a formulinha não funciona, né? Essa formulinha aqui que eu vou apresentar para vocês é só no caso de eu conseguir contar os elementos de A, né? Se o conjunto A tiver um número finito de elementos. Então, o número de subconjuntos de A é 2 elevado a t, onde t é o número dos elementos de A. Né? Então, por exemplo, se o A tiver 4 elementos, né, o número de subconjuntos de A vai ser 2 elevado à quarta potência. Se o número de elementos de A for 1000, né, quantos subconjuntos eu vou ter? O número de subconjuntos de A, se o A tiver 1000 elementos, é 2 elevado a 1000. Tá ok? As operações com conjuntos. Né? A primeira operação, interseção ou intersecção. Então, dados dois conjuntos, A e B, né? A gente vai indicar a interseção dessa forma. Então, A inter B ou A intersecção B é formado pelos elementos comuns aos dois conjuntos. Ou seja, né? O X, né, o conjunto A inter B é o conjunto do X, onde o X pertence a A e o X pertence a B. Vamos dar uma olhada em dois exemplos aqui. Vamos pensar que o conjunto A está aqui, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B está aqui, 3, 4 e 5. Né? Quais são os elementos que estão tanto em A quanto em B? O 1 aparece no A, mas não aparece no B. Então, não entra, tá vendo? Não entra na solução. O 2 está em A, mas não está em B, também não entra na solução. O 3 está em A, está em B, então entra aqui na solução. O 4 está em A e está em B, também entra na solução. E o 5? O 5 não está em A, então não entra na solução. Tá ok? Com o diagrama de Venn, então está aqui o nosso conjunto A, está aqui o nosso conjunto B, e a interseção dos dois conjuntos está aqui. Né? Olha só, né? Essa região aqui pertence tanto à bola aqui do conjunto A, como à bola do conjunto B. Então, essa região aqui é a região que representa a interseção de A com B. Ok? Segunda operação que a gente vai dar uma olhadinha é a operação de união. Dados os conjuntos A e B, A união B é formado pelos elementos dos dois conjuntos. Então, vou juntar os elementos dos dois conjuntos. Quando eu falo de união,
eu estou falando de juntar mesmo os elementos dos dois conjuntos. Está aqui. A união B são os elementos X, onde X está em A ou X está em B. Quer dizer, não precisa participar dos dois ao mesmo tempo. Tá ok? Vamos pegar um exemplo? Olha lá. Então, tenho aqui o conjunto A novamente, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, 3, 4 e 5. Né? O número 1 está no conjunto A, então vai para a união. O elemento 2 está no A, então também vai para a união. O elemento 3 está em A, também vai para a união. O elemento 4 está em A, também vai para a união. Agora vamos dar uma olhada no conjunto B. 3 está em B, também vai para a união. Como já está lá, eu nem vou repetir. O 4 está em B, vai para a união. De novo, não preciso repetir. E o 5 está em B, também vai para a união. Tá ok? Como que fica a representação aí no diagrama de Venn? Ah lá, eu tenho aqui o conjunto A, eu tenho aqui o conjunto B, e o que está pintado com essa cor rosa aqui, né, representa a união de A com B, tá bom? Tá vendo? Tá todo pintadinho aqui, isso tudo representa a união do conjunto A com o conjunto B, tá ok? A outra operação é a operação de diferença. Então, dados os conjuntos A e B, A menos B, né, a gente lê dessa forma, A menos B, é formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Sempre lendo assim. Então, A menos B é formado pelos elementos que pertencem ao primeiro conjunto aqui e que não pertencem ao segundo. Então, representação matemática está aqui, A menos B é o conjunto dos X, onde X pertence a A e X não pertence a B. Vamos pegar o exemplo? Vamos lá. Conjunto A novamente, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 3, 4 e 5. O número 1 pertence a A e não pertence a B. Opa, tem que pertencer a A e não pertencer a B. Então, o número 1 vai para a solução. O número 2 pertence a A, mas não pertence a B. De novo lá, tem que pertencer a A e não pertencer a B. Beleza, então o 2 também entra aqui. O 3 ele pertence a A, mas também pertence a B. Opa, tem que pertencer a A e não pertence a B. Então, 3 não vai para a solução, porque ele pertence a A e pertence a B. Não pode entrar lá. O 4 pertence ao conjunto A, mas também pertence ao conjunto B. Então, ele também não pode entrar na solução. E o 5, professor? Ah lá. Formado pelos elementos que pertencem a A. O 5 pertence a A? Não. Então, ele também não entra na solução. Vamos ver como que fica o diagraminha de Venn? Tá aqui, ó. Então, tenho aqui o conjunto A, eu tenho aqui o conjunto B, e o conjunto A menos B é esse que está churado aqui. Pelo diagrama de Venn, dá para perceber também o quê? Quem que é A menos B? Né? O A menos B é o conjunto A, de onde eu tiro a intersecção de A com B, tá vendo? Perceberam aqui, ó? Então, eu tenho o conjunto A, e quem que eu tirei da solução? Os elementos que estão na interseção, tá vendo? Certinho? Então, é o conjunto A menos a interseção A com B. Olha, então é um outro jeito de definir aí a diferença entre dois conjuntos. Tá ok? Próxima operação é a operação de complementar. Ela parece muito com a operação de subtração, né? Ou da diferença, mas tem que tomar um cuidado. Olha só, dados os conjuntos A e B, onde B é subconjunto de A, isso é importantíssimo, né? Para eu ter operação complementar, né, A e B, um deles tem que ser subconjunto do outro. No nosso caso aqui, a gente está tomando B como subconjunto de A. Tá ok? Nós vamos chamar de complementar de B em relação a A, olha só como eu li. O complementar de B em relação a A. Então, A é o conjunto maior e B é o subconjunto. Então, B é subconjunto de A, eu vou arranjar o complementar de B em relação a A. Quer dizer, o que falta em B,
A ideia é bem essa. O que falta em B para eu chegar em A? Certo? Então, olha só. Então, o complementar de B em relação a A é formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Tá vendo? Exatamente isso que eu comentei com vocês. São os elementos que estão em A e que faltam em B. Quer dizer, o que falta para eu completar A partindo de B? Tá bom? Então, lá, o complementar de B em relação a A são os elementos X, onde X pertence a A e X não pertence a B. Vamos pegar o exemplo? Vamos lá. Dessa vez eu dei uma mudada. Olha só. O meu conjunto A está sendo o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. Percebeu? Eu mudei aqui em relação aos outros exemplos, completei com 5. Por quê? Porque esse conjunto aqui tem que ser subconjunto desse daqui. Ah lá, o conjunto B, 3, 4 e 5, ó, 3, 4 e 5. Então, esse conjunto é subconjunto desse daqui. Então, o que falta aqui para chegar nisso daqui? Os elementos 1 e 2. Né? Olha lá, X pertence a A e não pertence a B. O 1 está em A? Está. Está em B? Não. Então, ele entra na solução. 2 está em A? Está. Está em B? Não. Então, ele entra na solução. 3 está em A? Está. Está em B? Está. Então, não entra na solução. 4 está em A e está em B, então também não entra na solução. E 5 está em A e está em B e também não entra na solução. Vamos ver como que fica o diagrama de Venn? Está aí o diagrama de Venn. Né? Eu tenho aqui um conjunto maior, certo? Eu tenho aqui um conjunto menor, quer dizer, um subconjunto de A, né? E o complementar de B em relação a A é esse achurado aqui. Percebam, né? O que é o complementar de B em relação a A? É exatamente o que falta para o B se tornar o A. Tá ok? Gente, a parte de conjuntos termina aqui. Né? Vou postar uma lista com alguns exercícios básicos para vocês darem uma olhada. E daí vou dar um tempo para vocês fazerem esses exercícios e postarem suas dúvidas. Bom? Provavelmente na segunda-feira devo estar postando um novo vídeo aí com um outro conteúdo, com um novo conteúdo, tá bom? Um grande abraço a todos, bom trabalho, espero que tenham gostado.